Olá, Dev, seja bem-vindo à sessão de hoje. Hoje nós teremos uma aula muito interessante, onde nós iremos falar sobre estruturas de repetição. Mas mais interessante ainda é esse like que você vai deixar cair na aula de hoje, tá? Esse like que você vai deixar cair na aula de hoje é muito importante. Para não esquecer, coloca esse like já agora. E como sempre, por favor, não esqueça de subscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, que é para sempre que nós disponibilizarmos uma aula nova, o YouTube fazer o favor de te avisar para você poder assistir sem muitas demoras. Então, hoje nós iremos falar sobre estruturas de repetição, que são estruturas que servem para repetir alguma coisa. O que acontece? Suponhamos que estejas a criar um algoritmo que precise apresentar a mensagem Olá Mundo 50 vezes. Você poderia eventualmente escrever uma de cada vez, né? Até chegar a 50 iria te levar algum tempo, algum esforço, né? Mas copiando e colando você eventualmente iria conseguir chegar lá. Mas se quiséssemos agora fazer esse mesmo script, mas em vez de 50 vezes, 150 vezes. Ou melhor, 150 mil vezes, milhões de vezes. Será que teríamos que copiar e colar até chegar a 150 milhões de vezes? Não, nós não precisamos de copiar e colar esse código até chegar a 150 milhões de vezes. O que na verdade existe um conjunto de estruturas que são usadas na lógica de programação que permitem executar repetidamente um bloco de código, que são as chamadas estruturas de repetição, porque são estruturas que servem para repetir um determinado conjunto de códigos ou um bloco de código não é programado. Então, as estruturas de repetição são estruturas que servem para repetir um conjunto, não é, de instruções de programação. Então, existem algumas estruturas, existem muitas, tá? Mas nós iremos ver as três principais, que são a estrutura enquanto, a estrutura faça enquanto e a estrutura para. A nível das linguagens de programação, existem muitas outras, mas essas são as três principais e que nós iremos ver na sessão de hoje. Então, ansioso para saber? Eu também estou ansioso para vos ensinar. Bora lá então. Iremos começar pela estrutura de repetição enquanto. Estrutura de repetição enquanto é também chamada de estrutura de repetição de loop pré-testado. Ou seja, o bloco de código é somente executado mediante um teste que é feito na condição. Nós temos uma condição e o bloco de código só será executado se a condição for cumprida. Como o bloco de código só é executado depois da condição ser confirmada, por isso é que ela é chamada de pré-testado, tá? Ele é pré-testado porque antes do bloco de código ser executado, é feito um teste. Então, em relação ao bloco de código, ele é pré-testado, tá certo? Então, o bloco de código é executado apenas quando a condição for verdadeira. Na verdade, a expressão que se diz é a seguinte: enquanto a condição for verdadeira, o bloco de código é executado. Por isso é que a palavra enquanto aparece antes e só depois o bloco de código. O bloco de código é representado aqui por essas chavetas, tá? Essa é a abertura do bloco de código, esse é o fecho do bloco de código. Então, o bloco de código é executado enquanto a condição for verdadeira, tá? Então, se inicialmente a condição já resultar em falso, as instruções que estão dentro do bloco de código não serão executadas nenhuma vez. Se a nossa condição inicialmente já for falsa, o bloco de código não será executado nenhuma vez, por um motivo muito simples, porque primeiro ele é pré-testado, ou seja, antes da execução do bloco de código é feito o teste. E, como ele é pré-testado, o bloco de código só é executado quando a condição for verdadeira. Então, se a condição for falsa, o bloco de código nunca será executado. A condição que nós temos aí à frente, ela verifica se o bloco de código deve ou não ser executado. Repara que ela deve ou não ser executado. Por quê? Porque ele nunca havia sido executado antes.
Então, se a condição for verdadeira, ela deve ser executada. Se a condição for falsa, ela não deve ser executada. Ou seja, a execução ou não execução do bloco de código é feita de forma imperativa de acordo à condição. Ou seja, ela ser executada ou não depende da condição. Se a condição for verdadeira, ela será executada, e se a condição for falsa, ela nunca será executada. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, comentário, como já sabe. Então, nós temos aqui apresentado a estrutura, portanto, do ciclo de repetição enquanto. Então, temos primeiro o enquanto, entre parênteses temos a nossa condição, não é? E depois nós temos as chavetas indicando o início e o fecho do bloco de código. Nesse caso, o bloco de código que deverá ser executado se a condição for verdadeira, ou seja, enquanto a condição for verdadeira. Temos então na nossa tela um exemplo de como podemos aplicar o ciclo de repetição enquanto. O exemplo à direita mostra um algoritmo que interrompe a execução quando digitada a letra S. Nós temos então o algoritmo apresentado, onde nós temos a função início, o caráter parar, e parar, nesse caso, começa recebendo N. O que acontece? A variável parar começa já com um valor, começa nesse caso com o valor n. Esse valor n é que vai ser uma variável inicial, tá? É uma variável inicial. Então, enquanto o parar for diferente de S, enquanto parar for diferente de S, então o bloco de código vai ser repetido. O que é que nós temos no bloco de código? Escreva, deseja parar o laço com resposta S ou N. E, portanto, uma instrução para ler a variável parar. Então, como parar é igual a N, não é? Argumentado tanto aqui, esse valor foi atribuído aqui. Então, nós aqui temos que enquanto N, né, N é diferente de S. Nós temos essa execução a funcionar, por quê? Porque é verdade que N é diferente de S. Então, essa condição se torna verdadeira. Como essa condição é verdadeira, o ciclo de repetição vai, portanto, continuar a rodar. Vai rodar, vai pedir uma letra, e a gente, se for digitando uma letra diferente de S, o código continuará a executar esse ciclo de repetição. Só quando nós digitarmos a letra, uma letra igual a S, nesse caso S maiúscula, que ele vai voltar aqui na condição e vai ver S maiúsculo é diferente de S maiúsculo? A resposta será que não. Não, porque o S maiúsculo não é diferente de S maiúsculo. Eles são iguais. Então, a resposta para essa comparação será falsa. E quando ele vê que a condição é falsa, ele deixa de executar esse bloco de código e, por fim, vai terminar a execução do algoritmo. Vamos no Portugal agora e vamos ver realmente como é que ele funciona no código. Já no Portugal, nós temos milimetricamente o mesmo código. Vamos então executar. Então, deseja parar o laço? Eu vou dizer que não. Cliquei em não, ele foi repetido. Cliquei em SR, vai repetir. W, vai repetir. P, vai repetir. H, vai repetir. E quando eu clicar na letra S, o que vai acontecer? Ele vai finalizar o programa. Por quê? Porque quando eu clico em S, ele vai comparar. S é diferente de S? Não, S não é diferente de S. A resposta dessa comparação vai ser falsa. E quando o resultado da comparação for falsa, o laço ou a estrutura de repetição deixará de repetir-se e vai, portanto, para a instrução a seguir. Já não tendo nenhuma instrução, vai finalizar o programa. Espero que tenha ficado claro. Se não ter ficado claro, por favor, repita de novo esse trecho do vídeo para ter certeza que ficou realmente claro. Tá certo?
Então, para praticar um bocadinho o entendimento que nós tivemos, vamos resolver um algoritmo leve com a seguinte descrição. Escreva um algoritmo para ler dois valores. E se o segundo valor informado for zero, deve ser lido um novo valor. Ou seja, para o segundo valor, não pode ser aceito o valor zero e imprimir o resultado da divisão do primeiro valor lido pelo segundo valor. Ou seja, nós temos uma solicitação para ler dois valores. O primeiro valor pode receber qualquer valor, mas o segundo valor só pode ser lido um valor diferente de zero, porque enquanto o valor lido for zero, deve ser solicitado um novo valor. Quando o valor digitado, o segundo valor digitado for diferente de zero, deveremos apresentar o resultado da divisão do primeiro valor pelo segundo valor. Vamos no código? Bora! Bom, estando já com o Portugal aberto, vamos então desenvolver uma das soluções possíveis para esse algoritmo usando a estrutura de repetição enquanto. Primeiro temos que entender perfeitamente o que o exercício quer. Então ele pede para ler dois valores e se o segundo valor informado for zero, deverá ser lido um novo valor. No entanto, iremos declarar duas variáveis e na verdade três, porque nós vamos precisar de imprimir o resultado da divisão do primeiro valor pelo segundo valor. Então iremos declarar valores reais, real, valor um, V1, V2 e resultado. Iremos então fazer a solicitação do primeiro valor. Escreva, digite o primeiro valor. Dois pontos, leia, V1. E aqui, onde nós vamos aplicar um ciclo de repetição. Por quê? Porque ele diz que enquanto o segundo valor, né? Nesse caso ele diz, se o segundo valor informado for zero, deve ser lido um novo valor. Ou seja, para o segundo valor não pode ser aceito um valor zero e imprimir, né? Para o segundo valor não pode ser aceito o valor zero. Ou seja, sempre que for digitado o valor zero, deve repetir a solicitação. Nós podemos dizer essa frase usando a seguinte expressão: enquanto o valor 2 for igual a zero, repete o bloco de código. Não é isso? Enquanto o valor 2 for igual a zero, deverá ser repetido o código. Então, iremos escrever aqui. Primeira coisa, temos que pedir alguma vez o valor 2, não é? Escreva, nesse caso, digite o segundo valor. Dois pontos, leia, V2. Enquanto o valor 2 for igual a zero, o que deve acontecer se o valor 2 for igual a zero? Deveremos repetir a solicitação do segundo valor. Então, eu vou escrever de novo. Digite o segundo valor, dois pontos, leia V2. E sempre que V2 for lido e se V2 for igual a zero, ele vai repetir. Por quê? Porque enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetir esse bloco de código. Se a condição em algum momento deixar de ser verdadeira, nesse caso, se o valor digitado for diferente de zero, o que vai acontecer? Nós iremos fazer aqui a divisão. Resulte será igual a valor um pelo valor 2. E vamos apresentar na tela. O resultado será dois pontos, resulta. Temos. Vamos então aqui executar. Digite o valor 1. O valor 1 vai ser 4. Valor 2. Vamos começar aplicando o valor 0. Se for 0, o que é que deve acontecer? Deve pedir um novo valor. 0. Pedir um novo valor. 0. Pedir um novo valor. 0. Pedir um novo valor. Vou digitar o valor 7.
Quando eu clicar o Enter, pessoal, já não deve pedir um novo valor, deve apresentar o resultado. E temos aqui o resultado será 0,5714 e por aí vai. Então, essa é uma das formas de nós resolvermos esse tipo de problemas usando a estrutura de repetição enquanto, tá? Lembra que a estrutura de repetição enquanto ela é pré-testada, ou seja, primeiro é feito o teste e só depois é que é feita a execução do bloco de código. E se o bloco de código, e se a condição for falsa, o bloco de código nunca será executado. Vamos então fazer mais um exercício para garantir que tenhamos compreendido na íntegra o conceito de estrutura de repetição enquanto. Crie um programa que solicite ao usuário um número inteiro positivo e, em seguida, exiba uma contagem regressiva desse número digitado até zero. Tá? Então, nós vamos pedir um usuário para digitar um número e quando ele digitar esse número, que seja inteiro positivo, não é? Vamos exibir uma contagem regressiva desse número até zero. Já no Portugal, vamos então partir para mais um bocado da interpretação do exercício. O que nós deveremos fazer? Temos que criar um algoritmo que vai, portanto, pedir um número ao usuário que seja inteiro positivo, pedir um número inteiro positivo e em seguida mostrar a contagem regressiva do número digitado até zero, tá? Nós iremos mostrar a contagem regressiva do número digitado até zero. Como é que nós iremos fazer isso? Primeira coisa, já sabemos que vai ser solicitado um valor inteiro positivo. Então, iremos declarar uma variável inteira, não é? E iremos pedir que o usuário digite esse valor. Digito o valor inteiro positivo. Iremos ler esse valor. Não. Por conseguinte, o que é que nós devemos fazer? Devemos criar uma estrutura que permita mostrar os números, não é? Os números que estão entre o valor digitado e zero. Vamos mostrar os números que estão entre o valor digitado e zero. Para fazer isso, nós devemos usar uma estrutura. Qual deve ser a nossa condição de paragem? A condição de paragem será quando o valor for menor que zero. Nesse caso, quando o valor começar a ser menor que zero, a instrução deve parar. Ou seja, o ciclo de repetição deve parar. Então, assim sendo, que analogia podemos ter sobre quando é que o ciclo deve funcionar? O ciclo de repetição vai funcionar ou vai estar a executar enquanto o valor for maior ou igual a zero. Enquanto o valor for maior ou igual a zero, vai executar. E quando o valor começar a ser menor que zero, deverá parar de executar. Para fazer isso, nós podemos usar de muitos recursos, mas nós iremos usar uma variável auxiliar que irá receber o valor digitado e iremos reduzir, não é, um valor, até que chegue, não é, ao valor zero e poder, portanto, termos a nossa condição falsa. Como é que será isso? Nós iremos aqui fazer a criação de uma nova variável, que será a variável auxiliar, e depois de digitado o número, a variável auxiliar vai receber, não é, o valor do número. Feito isso, nós iremos então abrir aqui o ciclo de repetição. Enquanto a nossa variável auxiliar for maior ou igual a zero, o que é que vai acontecer? Esse ciclo deverá ser repetido. O que é que nós vamos fazer nesse ciclo de repetição? Nós iremos fazer, ou aqui eu escreva, iremos então apresentar o número digitado. Nesse caso, que foi passado para a variável auxiliar. Né? Iremos apresentar aqui uma quebra de linha para apresentar um em cima do. Depois disso, o que é que nós iremos fazer? Nós podemos ir reduzindo
um valor, até que a variável auxiliar seja igual a zero. Para isso, nós podemos usar de uma outra variável auxiliar, podia ser auxiliar 2, tá? Isso aqui, por exemplo, ser auxiliar um e aqui auxiliar um, aqui auxiliar um e aqui auxiliar um. O que que vai fazer essa a variável auxiliar 2, tá? Essa variável auxiliar 2, não é? É que irá receber a variável auxiliar um e irá subtrair esse menos um. A variável auxiliar 2 irá receber a subtração do auxiliar um menos 1, tá? Nesse caso, que é para ir reduzindo de forma paulatina. E como a nossa comparação é feita pelo auxiliar um, então, auxiliar um, no final dessa subtração, o auxiliar um deverá receber o valor que está no auxiliar 2, tá? Desta feita, nós iremos ir reduzindo, né, de forma paulatina até chegar ao valor zero. Nós iremos executar, vamos dar o valor 4. Quando digitar do 4, repara aqui, ele começa de 4, 3, 2, 1 e 0. Se eu executar de novo e agora eu digitar o valor 7, ele vai pegar de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Tá? Essa é uma das formas que nós podemos usar para, portanto, resolver esse exercício. Só que existem alguns aspectos aqui que, a nível de programação um pouco mais avançada, nós podemos eliminar, que são variáveis que nós criamos para facilitar a compreensão e que podem ser facilmente eliminadas. Por quê? Nós podíamos, portanto, substituir as variáveis auxiliar 2 e elas deixarem de existir. Porque se matematicamente auxiliar 1 é igual a auxiliar 2, então nós podíamos facilmente falar aqui, já que essa e esses são iguais e auxiliar 2 é igual a auxiliar 1, então podíamos pegar aqui auxiliar 1 e fazer isso aqui. E, nesse momento, a variável auxiliar 2 deixaria de ser necessário, tá? E funciona exatamente da mesma maneira, milimetricamente da mesma maneira. E ainda assim, também podemos eliminar auxiliar 1. Por quê? Porque auxiliar 1 é igual a num. Auxiliar 1 é igual a num. Então, se auxiliar 1 é igual a num, onde tem auxiliar 1, podemos trocar por num. Então, posso vir aqui e falar, aqui é num, aqui é num, aqui é num, e aqui é num. Então, isso aqui também deixa de ser necessário, e isso aqui também deixa de ser necessário. Então, nós temos a nossa solução dessa maneira. E, quando executado, funciona exatamente da mesma maneira, tá? Com 7 funciona igual, com 4 funciona igual e com 5 funciona igual. Mas a verdade é que não funciona da mesma forma, exatamente da mesma maneira. Esse código acaba por ser mais otimizado do que os códigos anteriores. Por quê? Porque nós não temos variáveis sem necessidade. Nós temos um código mais limpo, um código com menos variáveis e o processador vai precisar de recorrer a menos processos para executar, portanto, o programa que nós apresentamos agora. Esta é uma das formas de resolver esse exercício. Se você tiver resolvido de uma outra maneira, não esqueça de deixar nos comentários que nós vamos ter muito gosto em poder acompanhar.